E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genai de novo. Venho hoje aqui muito feliz porque chegamos a mais de 300 curtidores, estamos crescendo legal. Fico muito feliz, né? E agradeço vocês, lógico, não vou fazer nada muito super especial ainda porque, né? Vamos deixar uma quantidade maior acumular aí, vamos ver, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo que tem bastante gente pedindo há um tempo para mim, que é sobre o Ryo Akiyama, né? Também conhecido como Domador Lendário, Tamer Lendário e coisas do tipo. Ele que é um dos grandes mistérios e histórias maravilhosas de Digimon e que tem muita gente que não conhece direito. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui justamente por causa desse assunto, né? Então vamos começar. Ó, pessoal, para começo de conversa, para quem estava pedindo para mim para fazer o vídeo sobre o Genai, esse vídeo aqui é praticamente um vídeo sobre o Genai também, né? Por quê? Eu já chego nisso para vocês. Mas vamos começar falando que o Ryo, ele era para ser um dos escolhidos da primeira temporada. Era para ele estar junto com o Tai, com o Matt, todo mundo, assim como a Kairi. Ele acabou ficando atrasado, acabou indo pro Digimon em outra ocasião, né? E acontece o seguinte: para quem para quem assistiu a primeira e a segunda temporadas inteiras e prestou atenção, na parte onde o Ken Shijorge, né, o Imperador Digimon, ele tá voltando ao normal, ele tá voltando a ser o Ken, né? Ele tem um sonho e nesse sonho ele vê um Digimon morrendo, né, caindo no chão do deserto assim e morrendo, e junto com ele tem um menino, né? Esse menino é literalmente o Ryo Akiyama, né? E ele tava junto com o Ken porque é uma coisa que aconteceu. Eles juntos lutaram contra aquele Digimon, que no caso é o Millenniummon, né? E derrotaram ele. E a turma vai falar assim: nossa, mas isso aconteceu por trás das cortinas, assim, dessa forma? Então, não foi, pessoal. Na realidade, eles decidiram naquela época fazer com que esse Digi escolhido, né, o Ryo, ele fosse uma coisa assim misteriosa. E eles acabaram contando a história desse personagem em jogos de videogame. Então, eu não sei se vocês conhecem, tem um videogame, um portátilzinho bem antigo, chamado WonderSwan. Se vocês derem uma procurada na internet, vocês vão achar até emulador desse consolezinho, e podem jogar os jogos dele, porque nesse emulador, lógico que vai ter os jogos também. E existem jogos de Digimon que foram lançados somente para esse portátil, né? E são os jogos, né, na grande maioria, sobre o Ryo Akiyama, onde ele é o personagem principal. E conta toda essa trajetória dele, onde ele lutou ao lado do Ken Shijorge, quando o Ken Shijorge era bem mais jovem. Ele lutou contra o Millenniummon, né? Mas, assim, voltando um pouco mais no passado. O que acontece é o seguinte: era para ele ter sido um dos Digi escolhidos. No caso, era para ser 9 Digi escolhidos antes mesmo da Meiko, né? Da Mei chegar no Digimon Adventure 3, né? Ele era para ser o 9º Digi escolhido do Japão, eu acredito. E o que acontece é que ele se atrasou, da mesma forma que a Hikari também se atrasou. Mas no caso da Hikari, vocês percebem que a Gatomon, ela acabou ficando meio do mal, ela meio que trabalhava pro Miotismon, né? Junto com o Wizardmon, e era uma coisa meio misteriosa. Então, mas mesmo assim vocês percebem que graças a Hikari ter se atrasado, a Niaromon, né, que era para ser o Digimon dela, que nasceria do ovo, não se apresentou para ela na hora certa. Ela se atrasou, então ela acabou virando Gatomon sozinha com o tempo que passou e estava fazendo o que ela queria, meio que desvencilhada de todo aquele destino que era para ter sido dela. E foi o que aconteceu no caso do Ryo também, porém junto com uma coisa bem pior, né? Foi um acontecimento bem pior, que é o caso de que o Digimon dele, por ele ter se atrasado, acabou se tornando um dos 4 mestres das trevas, né? E a gente pensa assim: nossa, mas ele tem que ter feito muita coisa, tem que ter vivido muito, tem que ter passado por muita coisa ruim para ter chegado nisso. Provavelmente, pessoal, provavelmente ele passou por muita coisa
e acabou se tornando esse Digimon enorme, monstruoso e do mal, que era o Machine Dramon, o Mugen Dramon. Quem lembra dele? Aquele dinossauro metálico gigante com canhões nas costas? Esse Digimon era o Digimon original do Ryo Akiyama, certo? Bomba, né? O que acontece, pessoal, é o seguinte, que ele acaba sendo morto, né? Lógico, você assiste a primeira temporada, você vê que o War Greymon chega lá e sem muita dificuldade ele corta o Machine Dramon em 3 pedaços e ele morre. Se vocês prestarem atenção, a personalidade do Machine Dramon era uma coisa meio literalmente robótica, né? Ele era bem sério, fazia só aquilo que estava na frente dele. Ele parecia até um pouco perturbado, então talvez essa personalidade dele ligue diretamente com o fato de que ele era para ser um Digimon de um Digi escolhido e acabou achando que ele foi abandonado e, sei lá, o Piedmon pegou ele, alguma coisa do tipo, né? O que acontece, pessoal, é que quando ele morre, os dados do corpo dele acabam não voltando como um ovo, né? Porque ele tinha uma ligação sentimental tão grande com aquela raiva que ele sentia do Digi escolhido dele nunca ter aparecido, que os dados dele não queriam renascer, ele queria continuar sendo o Machine Dramon. E ele ficou lá no ar, né, flutuando. Também teve o caso de que o Apocalimon ia aparecer, então os dados dos Digimons não estavam mais voltando a ser óbvios, eles ficavam dispersos no ar. Tem vários motivos, mas tudo leva para a mesma coisa, que é ele ficou lá, né, morto, mas disperso no ar. Seria como se a sua alma estivesse ali, né, de uma certa forma. E ele pegou e falou que ele queria voltar de alguma forma e, por coincidência, tinha um Chimeramon próximo de onde os dados dele estavam. Para quem não se lembra, o Chimeramon é aquele Digimon feito de várias partes de Digimons que ataca os Digi escolhidos na segunda temporada, que o Imperador Digimon criou, certo? Para quem achava que aquele Imperial Dramon era o primeiro Imperial Dramon, estava enganado. O primeiro Imperial Dramon minto, aquele Chimeramon era o primeiro Chimeramon, estava enganado, porque o Chimeramon que se encontra com o Machine Dramon, ele se encontra bem no passado, né? Antes da segunda temporada. Ele acaba se fundindo com o Machine Dramon, os dados, né? Então os dados do Machine Dramon vêm e se fundem com aquele Chimeramon. E juntos eles se tornam o Digimon que é conhecido por Millenniummon, né? Esse Millenniummon é um Digimon absurdamente poderoso. Ele tem poderes de tempo, espaço e coisas do tipo. É tido como um dos Digimons mais poderosos que existe. E ele pega com toda aquela raiva dentro dele e decide que ele vai se vingar dos escolhidos e dominar tudo e fazer com que o tempo mude, coisas do tipo terríveis, né? O que acontece é que, lógico que não vai dar certo, porque ele vai estar batalhando contra o Ryo, que, assim, eles são conectados, né? O Ryo seria a parte de luz e o Millenniummon seria a parte de trevas, de uma alma que deveria ter sido conectada, né? E há tanto tempo, almas conectadas. E eles estavam meio que destinados a irem um contra o outro. E foi o que aconteceu. Eles começam, o Ryo acaba indo para o mundo digital através do jogo. No começo, ele empresta Digimons dos outros. Tudo que se sabe é que ele tem um Digivice, mas que ele consegue usar esse Digivice para fazer outros Digimons evoluírem. Então, se eu não me engano, o Agumon do Taichi acaba indo junto com ele no primeiro jogo, depois é o Vmon, né, e o Ken acaba indo junto com ele nessa história. E assim, pessoal, uma curiosidade, se vocês olharem nas costas do Millenniummon, vocês vão ver um ser de luz flutuante, que é o Machine Dramon, que está flutuando ali, né? É a parte do Machine Dramon que ainda está ali presente, né, para mostrar para vocês que foi daquilo que surgiu. E acontece que o Ryo, ele é tipo um escolhido superior, digamos assim. Ele acaba sendo o senhor de todos os escolhidos, né? Porque é o próprio Enya que fala com ele, que seria o deus do mundo digital do Digimon Adventure. E, para vocês terem uma ideia, o Enya que não chega nem a falar com os escolhidos da primeira e da segunda temporada, apesar de ele estar presente lá. A gente não sabe se ele vai aparecer no Digimon Adventure 3 ainda, porém, ele fala com o Ryo, pede ajuda do Ryo em certas ocasiões, e mostra que o Ryo era extremamente importante para tudo aquilo, né? Até porque o Millenniummon era um Digimon que causaria
desastre por todos os lugares que ele passaria, por todas as épocas do tempo onde ele aparecesse, né? O que acontece é o seguinte, o Ryo vai e em suas aventuras ele acaba desafiando o Millenniumon da primeira vez, ele junto com o Ken, o Millenniumon é derrotado, porém eles acham que o Millenniumon é derrotado, ele não tinha sido, ele acaba se tornando um Digimon chamado Moon Millenniumon. Moon Millenniumon, que é como se fosse um casulo, é um Millenniumon dentro de um cristal, né? Ele continua sendo extremamente poderoso nessa forma, mas ele fica quietinho no canto dele lá e começa a causar alguns desastres, apesar de, tipo, na época eles não entendiam bem se era o Millenniumon mesmo, depois eles acabam descobrindo o que é. Quando o Moon Millenniumon se transforma, ele evolui para sua forma final, que é tido como um dos Digimons mais poderosos que já existiram, que é o Zed Millenniumon, né? Zed Millenniumon, que é um Digimon de infinita força quase, controla tempo e espaço, é monstruoso, sabe? Mostra os dados fora do corpo dele para vocês terem uma noção do nível de força dele. Desafiando o Ryo, né? Para isso. E o que acontece é o seguinte, o Ryo, depois de todas as aventuras que ele tem e tudo por onde ele passa, para ir atrás do Millenniumon, ele começa a viajar por mundos digitais diferentes, né? Ele visita os mais variados mundos digitais que já existiram. Então não é bizarro ou errado falar que o Ryo Akiyama já passou por todos os mundos digitais que a gente já viu em todas as temporadas e mangás e jogos de videogame. Ele já passou por todas elas, né? Ou talvez sim, talvez não. Eu sei que ele passou por muitas dimensões diferentes, com mundos digitais diferentes, porque o Millenniumon, né, o Zed Millenniumon, ia passando por elas e causando desastre. O que acontece é o seguinte, até voltar no tempo para tentar mudar o tempo da forma como aconteceram as coisas, ele fez, né? E assim, indo para um ponto super interessante, existia uma época no jogo onde o Zed Millenniumon foi capaz de criar clones dos personagens principais das 3 primeiras temporadas. Então você tinha um clone Taichi, um clone Daisuke, né, Davis, e um clone do Takato. E cada um dos 3 tinha os Digimons, né? Tinha a Mega do Agumon, do Vimon e do Gyumon. E eles acabaram lutando contra o Ryo, porém o Ryo derrotou os 3. Aí você vai me perguntar assim, mas peraí, ele tava com os Digimons emprestados ainda? Não. Chega uma parte onde o ENIAC acaba dando pro Ryo um Digiovo. E desse Digiovo nasce um Monodramon, né? Se vocês derem uma procurada, vocês vão ver quem é o Monodramon, né? Ele acaba passando a ser o novo parceiro do Ryo naquela época. E foi com o Monodramon que ele acaba indo atrás do Zed Millenniumon. E ele acaba por derrotar o Zed Millenniumon de novo. Porém, como eu disse pra vocês no começo, um é luz e o outro é trevas, e o próprio Zed Millenniumon fala isso. Enquanto o Ryo existir, eu também vou existir. Eu não vou deixar de existir porque eu sou a parte que falta do Ryo. E, assim, bem no final acontece uma coisa que ninguém esperava, que é o fato de que o Zed Millenniumon se torna Dados, o próprio Monodramon que estava com o Ryo se torna Dados também, eles se fundem e se tornam um Digiovo novo, né? E desse novo Digiovo nasce provavelmente um Monodramon também, só que ele tá com os dados do Zed Millenniumon dentro dele, que vem desde do Machine Dramon, que era pra ter sido o Digimon original dele, né? E ele acaba chegando na forma do Cyber Dramon. Pra quem não lembra, o Cyber Dramon era o Digimon do Ryo Akiyama na 3ª temporada, no Digimon Tamers, né? E ele perdia completamente o controle. Ele era um Digimon que precisava ser domado até com chicote, o caramba, porque ele gostava muito de lutar, ele era muito feroz. E ele é justamente assim porque ele tem o Zed Millenniumon dentro do corpo dele. Então agora vocês que assistiram o Digimon Tamers já sabem por que o Cyber Dramon era tão violento como ele era, né? E poderoso também. Então a gente chega a um outro ponto mais foda ainda. Como que o Ryo Akiyama veio parar na dimensão da 3ª temporada? Porque, se vocês perceberam, eu disse pra vocês que ele é um Digi escolhido. Ele começou sendo um Digi escolhido da temporada do Digimon Adventure. O que acontece é que lembra que eu falei pra vocês que ele viajou por várias dimensões e mundos digitais diferentes? Exatamente, ele vai e acaba caindo
porque ele quis, né, dimensão do Digimon Tamers, por motivos dele, né? E fica por lá mesmo, e ele acaba sendo conhecido por lá como o domador lendário, né? Porque ele jogava cartas e ganhava de todo mundo, porque ele era mestre nesse tipo de coisa de Digimon, ganhava até da Hulk, coisas do tipo, né? Mas lógico que tem muito mais por trás desse lendário do que jogar cartinhas, né? Então, outra parte super interessante que eu falei pra vocês no começo sobre o Genai é que o Ryo, ele acaba ficando no mundo digital do Digimon Tamers, né? E só que o ENIAC precisava de alguém para ser tipo de um guardião do mundo digital junto com ele, né? Então ele cria cópias do Ryo, cópias digitais do Ryo, que ficam cuidando e ajudando o mundo digital, né? E se vocês assistiram a primeira temporada e vocês olham o Genai quando ele era mais jovem, vocês percebem que ele é o Ryo Akiyama mais velho, porque o ENIAC deve ter feito ele daquela forma, ou ele cresceu, sei lá, por algum motivo. A prova maior de que ele deve ter crescido, mesmo sendo um ser digital, é que durante uma desavença que estava tendo lá entre os Genais e o Piedmon, dos Mestres das Trevas, que estava tentando destruir os ovos dos Escolhidos, uma semente das trevas, uma parte de trevas, acaba pegando em um dos Ryo Akiyama clonados, e ele, graças a isso, envelhece muito. E esse envelhecimento faz ele virar o Genai. Olha que interessante. Então o Genai, ele nada mais é do que um clone do Ryo Akiyama, que está ajudando principalmente os Escolhidos na primeira e segunda temporada, né? Quando ele pode, né? Não sei. Quando ele quer ou quando ele pode, quando realmente precisa. É muito misterioso o Genai nas coisas que ele faz, mas pelo menos nessa parte a gente sabe qual é a origem dele, né? E ele acaba ficando no Tamers, ele acaba ficando junto com os Tamers, né? Com os domadores, que como é chamado aqui no Brasil. E ele acaba se fundindo com o Cyberdramon e se tornando Justimon, o que é muito interessante, né? Porque se você pensar agora, a fusão do Justimon é o Ryo mais o Monodramon mais o Machine Dramon mais o Chimeramon no mesmo corpo, né? Então é por isso que ele era tão poderoso. Então tem até algumas pessoas que dizem que o braço do Justimon era um braço mecânico, justamente para lembrar do Machine Dramon, que ainda está dentro do corpo dele, né? Mas eu não sei se é bem assim, até porque todos os Justimons têm esse braço, e eu duvido que todos os Justimons tenham passado pela mesma situação, né? Mas essa é a história dele. O que eu posso dizer para vocês é que se vocês quiserem conhecer mais, uma coisa mais a fundo, com mais pesquisa, vão atrás de pegar esses jogos, vocês vão achar na internet. Eu vou tentar deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, se vocês derem uma olhada, vocês baixam o jogo e joguem ele até o fim, todos os jogos da série do Ryo, e vocês vão entender o que o Ryo passou por trás das câmeras, né? Da primeira, da segunda e da terceira temporada. E assim, se alguém chegar para vocês e disser assim, olha, cara, eu não acredito nisso aí, é bizarro e tal, você fala para ele assim, quer uma prova ainda maior de que dimensões paralelas se encontram entre a terceira temporada e as duas primeiras? Assista o quinto filme de Digimon. No quinto filme de Digimon é um filme do Digimon Tamers, porém eles acabam enfrentando um inimigo que veio da dimensão do Digimon Adventure, né? E você acaba vendo até o Omegamon do Taedo Match, acredito que seja esse Omegamon mesmo, né? Que vem ajudar os Tamers da terceira temporada, vindo de uma outra dimensão. Então é a maior prova que a gente tem até hoje, né? Sobre Digimon serem dimensões diferentes, né? Dimensões paralelas. Lógico, junto com Digimon Cross Wars e tudo aquilo lá. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ir atrás desse assunto se vocês quiserem. Vão mais a fundo do que eu passei para vocês aqui. Outra coisa que eu lembrei agora. Para quem assistiu os primeiros filmes de Digimon, eu acho que no filme do Diaboromon, o primeiro filme do Diaboromon, o Ryo Akiyama aparece olhando para um computador e vendo os Escolhidos lutando. Olha que interessante. Onde que o Ryo Akiyama estava nessa hora? No mundo do Tamers, no mundo do Adventure, porque ele já estava mais velho, né? Ou se aquilo foi só uma
uma referenciazinha que eles colocaram ali só para chamar atenção, né? Não sei. Mas é isso aí. Um abraço do Genai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma curiosidade para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para ajudar a gente e para receber todos os vídeos aí em primeira mão para vocês. E até a próxima, Digi Escolhidos. Um abraço.